querido, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso primeiro método de estudo da Bíblia. Eu tenho certeza que nessa jornada o seu coração se encherá de alegria por colher os frutos de cada estudo, de cada revelação obtida pela palavra de Deus. Hoje eu quero começar compartilhando o nosso primeiro método, que é o método devocional. Esse talvez seja um dos métodos mais importantes de estudo da Bíblia, uma vez que ele nos fala da nossa comunhão e do nosso relacionamento com Deus. A verdade é que a palavra de Deus ela não pode produzir efeito até que ela seja realmente aplicada na nossa vida. O grande problema é que tantos cristãos sinceros, eles buscam se encher da verdade da palavra de Deus, eles leem a Bíblia, eles até buscam de alguma forma estudar a Bíblia, mas falham em aprender a meditar. A palavra-chave para o método devocional é a palavra meditar. Repita aí comigo então, meditar. O que significa meditar? Essa palavra pode ser bem entendida usando uma alegoria com os animais ruminantes, como a ovelha, por exemplo. Os animais ruminantes, quando eles comem, por exemplo, o capim, eles mastigam, engolem, trazem de volta esse alimento para a boca e repetem esse processo várias vezes, até que eles tenham extraído daquele alimento todos os nutrientes necessários. O método devocional nos ensina exatamente a como fazer isso, a como ruminar, a como meditar na palavra de Deus. A Bíblia, ela pode ser um livro qualquer, se ela for lida dessa forma. Ela não terá de fato poder de transformar e tocar a sua vida, a menos que você consiga de fato meditar na palavra de Deus. À medida que você medita, a Bíblia ela vai ocupando as lacunas do seu ser, enchendo a sua mente, até que então toda a sua vida é tocada pela revelação da palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, precisamos entender que nela está o segredo de sermos bem-sucedidos em cada área da nossa vida. Nas finanças, na família, no ministério, na nossa saúde, em cada área da sua vida, a palavra de Deus tem o poder de tocar. Agora, se eu estivesse com uma pessoa faminta ao meu lado e essa pessoa então está diante de um rio, eu poderia fazer duas coisas. Em primeiro lugar, eu poderia apanhar uma vara de pescar e então pescar o melhor peixe que eu pudesse e satisfazer então a fome dessa pessoa por algumas horas. Ou eu poderia fazer uma segunda coisa, eu poderia ensinar essa pessoa a pescar e ela mesma então aprenderia a como satisfazer a sua fome para o resto da vida. Com relação à Bíblia não é diferente. Talvez você está tão acostumado a ouvir boas pregações, a participar de boas aulas, de boas classes de estudo, mas a grande questão é, será que você sabe realmente pescar sozinho e satisfazer a sua fome de Deus e pela palavra de Deus? Então eu quero, nesse primeiro método, que é o método devocional, ensinar você a como de fato meditar na palavra de Deus. Para isso, eu quero que você anote tudo aquilo que eu vou compartilhar. A primeira etapa para que nós consigamos meditar na palavra de Deus é oração. Anote aí, oração. A primeira coisa que nós fazemos, sempre que estamos diante da palavra de Deus, nós oramos. Na verdade, nós não nos achegamos diante da palavra de Deus sem oração. Quando nós oramos, nós estamos pedindo a Deus para que Ele nos conceda espírito de sabedoria, de revelação, para que Ele abra os nossos olhos e nos leve de fato a enxergar além da superfície da palavra. Essa era uma oração feita constantemente pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sempre dizia para que Deus concedesse a ele, concedesse às igrejas também espírito de sabedoria e de revelação. Então, se a Bíblia é um livro sobrenatural e espiritual, ela só pode ser interpretada apropriadamente dessa maneira. Quando nós interpretamos a Bíblia, isso deve ser feito por meio da oração, porque apenas dessa maneira o Espírito Santo irá de fato nos direcionar, trazendo clareza, trazendo percepção e deixando os nossos ouvidos e o nosso coração sensível àquilo que Deus quer falar conosco. Agora, se a primeira etapa da nossa meditação na palavra é a oração, a segunda etapa muito importante é de fato o momento em que nós vamos meditar na palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, oração, mas em segundo lugar, meditação. Como nós fazemos para meditar? Bom, meditar, como eu te disse, é ruminar. Meditação é essencialmente uma digestão de pensamento.
É você pegar um pensamento e digerir ele na sua mente. Você rumina, você mastiga, você extrai cada nutriente. É ler uma passagem da Bíblia e se concentrar nela de formas diferentes. É como quando você está olhando para um ponto fixo e então você olha para aquele ponto fixo das mais diferentes perspectivas possível. Então você vai olhar para aquele texto e você vai pensar nele de maneiras distintas, até que você tenha extraído daquele texto bíblico o máximo de nutrientes que você puder. Eu quero te dar algumas boas dicas para que você medite de maneira eficaz na palavra de Deus. Você se lembra, você deve anotar tudo. Então, quando você vai meditar na palavra de Deus, você ora, então você coloca ali no seu formulário, ponto 1, oração, e você marca ali um X que você orou, para você sempre se lembrar disso. Segundo ponto, meditação. Agora nós vamos anotar tudo aquilo que nós observarmos. Primeira técnica muito usada para meditarmos na Bíblia é visualizar na nossa mente a cena que está sendo narrada. Então você deve construir na sua mente, de fato, um teatro daquilo que você está lendo, da passagem que você está meditando. Então, por exemplo, se eu estou falando, meditando na ressurreição do Senhor Jesus, eu devo naquele momento construir na minha mente um cenário de como foi aquele momento, buscando sentir aquilo que as pessoas que estavam envolvidas naquele momento sentiram e, de fato, olhando para o texto bíblico para conseguir encontrar algo de Deus que vai falar ao meu coração naquela estação da minha vida. Então essa é a primeira dica para meditar bem na palavra de Deus. Visualize na mente a cena narrada. Segunda estratégia muito eficaz para meditarmos na palavra de Deus é enfatizar as palavras de determinada passagem da Escritura. Imagine, por exemplo, que nós estivéssemos meditando no texto de Filipenses, onde Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Nós poderíamos então pegar cada palavra dessa passagem, enfatizá-la e então estudarmos cada uma dessas palavras. Nós poderíamos, por exemplo, pegar a palavra tudo. O que é tudo nesse texto? A palavra posso, a palavra naquele, a palavra fortalecer e entender apropriadamente o significado de cada uma dessas palavras nesse texto da Escritura. E certamente enfatizando e estudando o significado de cada uma dessas palavras, certamente você conseguirá ter uma revelação da palavra de Deus. Lembre disso, revelação não é ver algo novo, revelação não é ver algo que ninguém nunca viu. A Bíblia vem sendo estudada há muito tempo, há muitos séculos, e certamente você não vai enxergar algo que ninguém nunca enxergou, mas você terá revelação à medida que a verdade de Deus ela for vivificada dentro do seu coração. Por exemplo, ao meditar nesse texto, tudo posso naquele que me fortalece, nós vamos compreender que nós só podemos todas as coisas em Deus, mas nós vamos entender também que nós só podemos todas as coisas em Deus quando nós entendemos que não podemos nada por nós mesmos. Então perceba, à medida que nós meditamos na palavra de Deus, nós vamos sendo enriquecidos pela verdade bíblica. Terceira maneira que você tem de meditar, a terceira estratégia, é de fato personalizar a passagem que você está estudando. Eu vou te dar uma dica de um acróstico que você pode usar que vai facilitar a sua meditação na palavra. Use esse acróstico, papel move, papel move. Cada uma dessas letras vão dar para você uma maneira de meditar na palavra de Deus. Papel move, anote aí. Primeira letra, a letra P, é uma pergunta. Pecado a confessar. Ao meditar nessa palavra, tem algum pecado que eu deva confessar? Segunda, atitude a mudar. A segunda letra, a letra A, atitude a mudar. Tem alguma atitude na minha vida que eu deva mudar? A partir dessa meditação do que eu li nesse texto, tem alguma atitude na minha vida que deve ser diferente? A terceira letra, a letra P novamente, uma promessa a reivindicar. Tem alguma promessa universal nesse texto, uma promessa que se direcione a mim, à igreja, que eu deva de fato reivindicar do Senhor? Quarto lugar, a palavra, a letra E. Tem algum exemplo que eu deva seguir? Nesse texto que eu acabei de meditar, há algum exemplo que eu devo imitar? E então a quinta letra, a letra L,
tem algum louvor que eu deva dar a Deus? Então existe algo aqui nesse texto que me lembra de uma razão pela qual eu deva ser grato na minha vida? Então nós já fechamos aqui a primeira palavra, papel. Mas a segunda palavra do nosso acróstico é a palavra move. A primeira letra da palavra move é a letra M. Ela então nos diz, tem algum mandamento a obedecer? Tem algo nesse texto que me mostra uma ordenança de Deus que eu devo obedecer? Por exemplo, Paulo ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Se nós estivéssemos meditando nesse texto, tem algum mandamento aqui a obedecer? Sim, a alegria. Nós devemos escolher nos alegrarmos no Senhor. Conseguiu compreender? Agora, a segunda letra da palavra move é a letra O. Tem alguma oração a fazer? A partir daquilo que eu li nesse texto, há algo nesse texto sobre o qual eu preciso orar a Deus? A terceira letra é a letra V. Tem alguma verdade a acreditar? Que coisas novas eu posso aprender sobre Deus nesse texto? Sobre o Pai, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo? Desse texto, quais verdades eu consigo extrair? Verdades que talvez eu não tinha total revelação ou verdades nas quais eu ainda não acreditava completamente? E a última letra, a letra E, tem algum erro a evitar? A partir do que eu li nesse texto, tem algum erro que eu devo evitar? Tem alguma atitude que eu deva de fato fugir? Há algum problema que eu devo estar alerta ou precavido? Então essa sigla, esse acróstico papel move, nos ajuda de fato a meditar também na palavra de Deus. E a última maneira para você meditar num texto é orando aquele versículo ou passagem diante de Deus. Então pegue aquele texto e ore diante do Senhor. E deixe então que Deus, ele fale ao seu coração, trazendo clareza, trazendo revelação e direcionamento. Agora, se o primeiro passo é oração, o segundo passo é meditação, qual é o terceiro passo? O terceiro passo é aplicação. Essa é a parte mais importante quando nós estamos meditando na palavra de Deus. Se nós meditarmos na palavra, mas não aplicarmos ela, nós estamos abortando aquilo que Deus trouxe ao nosso coração. Nós sempre vamos escrever a nossa aplicação no nosso caderno de anotações. Então, se você não escrever o que você pensou, isso logo vai cair no esquecimento. Se você não conseguir pôr no papel, significa então que você ainda não fez uma reflexão completa a respeito daquilo que você está meditando. Há algumas diretrizes que nos ajudam a fazer uma boa aplicação. Em primeiro lugar, uma boa aplicação da palavra de Deus, ela deve ser pessoal. Eu sempre escrevo então na primeira pessoa do singular, eu. A aplicação, ela também deve ser prática. Tem que ser algo que você possa fazer. Então faça um projeto pessoal que incentive você a ser um praticante da palavra. Então você deve tornar a aplicação da palavra específica, algo que é prático, algo que você vai se levantar agora e fazer. Ao aplicar a Bíblia, nós não podemos colocar assim, olha, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos eu farei isso. Não, a aplicação ela deve ser prática, tem que ser algo que você vai se levantar e fazer agora, imediatamente. Agora, uma boa aplicação da Bíblia, ela também precisa ser possível. Como assim possível? Tem que ser algo que você sabe que pode realizar, porque de outra maneira você vai desanimar. Então não coloque de fato coisas utópicas, coloque algo que seja possível. E em quarto lugar, uma boa aplicação da Bíblia, ela deve ser provável. Então fixe um prazo para aplicação. Em tantos dias, em tantos meses, em tanto tempo, eu farei isso. Então lembre-se, uma boa aplicação da Bíblia ela é pessoal, prática, possível e provável. Vamos entender aplicando isso? Olha só, imagine que nós fôssemos pegar esses 4 fatores de aplicação para colocá-los na nossa vida. Como que seria uma aplicação pessoal? Eu tenho de... Uma aplicação pessoal sempre vai começar com a palavra eu. Eu tenho que fazer determinada coisa. Eu tenho que mudar isso. Então, eu tenho é uma aplicação pessoal. Mas para que essa aplicação seja pessoal e prática, eu poderia colocar como exemplo, eu tenho de perder peso. Essa aplicação é pessoal e essa aplicação é prática. Eu tenho de perder peso. Mas ela também deve ser possível. Então, para que a minha aplicação seja pessoal,
prática e possível, eu poderia dizer, eu tenho de perder 3 quilos. Agora eu tenho uma aplicação pessoal, prática e possível. Eu tenho de perder 3 quilos. Mas ela também precisa ser provável. Como eu faria então para que a minha aplicação fosse pessoal, prática, possível e provável? Eu tenho de perder 3 quilos em um mês. Conseguiu perceber? Então não é algo utópico, não é algo surreal, é algo que é palpável. É algo que eu vou conseguir de fato colocar em prática. Eu tenho de perder 3 quilos em um mês. É pessoal, é prática, é possível e é provável. E o último ponto, muito importante para aplicarmos aí o método de estudo devocional da Bíblia, é a memorização. Eu já orei, eu meditei naquele texto e anotei cada ponto, cada pergunta, cada letra ali do acróstico do papel move que eu ensinei para vocês. Eu já apliquei na minha vida. Qual é a quarta coisa que eu faço então? Eu memorizo. Eu preciso memorizar, não é memorizar a aplicação, eu preciso memorizar o texto bíblico no qual eu estou meditando. Então, para que você continue meditando naquela passagem, é legal que você tenha ela memorizada. E olha, ter a Bíblia memorizada vai ser de fato algo incrível para a sua jornada com Deus, porque uma vez que você memorizou, aquele texto sempre estará à sua disposição e você sempre poderá continuar meditando nele, mesmo que você não esteja com a sua Bíblia física ou com a Bíblia no seu celular por perto, você terá sempre aquele texto ali na sua mente. Pastor, como que eu posso meditar? Escreva o texto, leia ele uma vez e escreva. Vai ter erros, então você confere, corrige, escreva novamente. Fale o texto em voz alta, confesse a palavra repetidas vezes, isso te ajudará a memorizar. Quando você perceber, o texto estará internalizado dentro de você. Mas vamos lá, vamos fazer um exemplo bem objetivo de como nós podemos meditar na palavra de Deus? Vamos tomar como exemplo João capítulo 1, do verso 11 ao verso 12. A palavra de Deus diz assim, João capítulo 1, verso 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eu estou meditando na palavra de Deus, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar a data de hoje. Que dia é hoje? Você vai colocar lá no seu caderno. Segunda coisa, qual é a passagem que eu estou meditando? Coloque lá a passagem, João, capítulo 1, do verso 11 ao verso 12. E aí eu vou então para o primeiro ponto. A primeira coisa que eu faço, eu oro. Então eu coloco lá, oração. E depois de ter orado, então, por revelação da palavra de Deus, eu marco um X. Vamos fazer isso. Feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Pai, nós estamos diante da sua palavra. Te pedimos que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Que nós possamos enxergar além da superfície da sua palavra. Em nome de Jesus, diga amém. Vamos lá então, nós oramos. Agora que nós oramos, o que nós vamos fazer? Nós vamos meditar. Como que nós podemos meditar? Uma das estratégias que eu te ensinei é fazendo perguntas para o texto bíblico, correto? O texto diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quais perguntas nós podemos fazer? Coloque aí nos comentários, mas eu vou sugerir aqui algumas para vocês. Quem veio? Essa seria uma pergunta. Uma outra boa pergunta, quem eram os seus? Por que eles não o receberam? Essas são boas perguntas, consegue perceber? No versículo 12, quais perguntas eu posso fazer? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Que direito é esse? Que poder é esse que transforma homens comuns em filhos de Deus? Perceba, todas essas são perguntas. Então, se eu estou meditando, eu vou anotar cada uma dessas perguntas. E então, depois disso, eu vou me empenhar em responder cada uma delas. Acredite, a resposta dessas perguntas em geral não será difícil, mas algumas delas você terá que recorrer aos seus líderes, terá que recorrer a irmãos ou irmãs mais maduros que você encontrará em outras páginas, em outras passagens da Escritura as respostas para esse texto. Mas eu vou te ajudar. Quem é esse que veio? Jesus. Para quem ele veio? Ele veio para os judeus. Por que eles não o receberam? Porque eles tinham uma expectativa utópica quanto ao Salvador, esperavam na verdade um grande general, e Jesus veio como um cordeiro humilde para morrer na cruz.
Quem são aqueles que o receberam? Os gentios. Por que eles o receberam? Porque eles creram. Como eles o receberam? O receberam estritamente pela fé. Que poder é esse que transformou homens comuns em filhos de Deus? O Evangelho. Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 16, o Evangelho é o poder de Deus. Então perceba, nós conseguimos extrair várias coisas do texto apenas fazendo boas perguntas e respondendo a essas perguntas. Agora, como eu poderia aplicar esse texto na minha vida? Uma possível aplicação seria: eu viverei a partir de hoje como filho de Deus, desfrutando da natureza e da vida de Deus que está dentro de mim. Essa seria uma boa aplicação. Eu vou andar a partir de hoje como filho de Deus em cada área da minha vida. Um filho de Deus prospera, um filho de Deus experimenta de saúde, um filho de Deus vive uma vida cheia de paz. Consegue perceber? É claro que você pode ter outras possíveis aplicações, porque como eu te disse, a aplicação ela deve ser pessoal. E agora, por último, então, o que eu faria meditando nesse texto? Eu preciso memorizar. Não sei se você percebeu, mas esse texto já está memorizado na minha mente. João, capítulo 1, verso 11 e 12, o apóstolo João diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E depois que nós memorizamos, então, nós poderemos continuar meditando nesse texto e recebendo mais de Deus. Afinal de contas, a Escritura, a Palavra de Deus é uma fonte inesgotável para nós, amém? Espero que você tenha sido abençoado nesse primeiro método. Estude ele, reveja essa videoaula quantas vezes for necessário, anote tudo isso e nós vamos deixar para você na descrição aqui dessa videoaula um link de um formulário para que você consiga aplicar esse primeiro método de estudo devocional da Bíblia. Deus te abençoe.